Você não precisa controlar o mundo para ter paz. Precisa controlar o que acontece dentro de você. O estoicismo não promete uma vida sem problemas. Ele ensina uma mente que não desmorona com eles. Hoje, você vai aprender a arte de estar tranquilo. Um método prático para manter calma absoluta no caos, sem reprimir emoções e sem depender de ninguém. Se você está pronto, escreva: eu escolho a calma. Comecemos. A calma não nasce no meio da crise. Ela é forjada no amanhecer. A calma não se improvisa. Você não pode fingir ser estoico no meio de uma crise se você não treinou antes. A calma é construída no escuro. Se você começa o dia mergulhando em notícias, e-mails, redes, você permite que o caos do mundo invada sua mente antes de você vestir a armadura. Você entrega sua paz antes do primeiro disparo. Você precisa de um corta-fogo mental. Dedique os primeiros 20 minutos do seu dia ao silêncio absoluto e à premeditação. Revise seus princípios. Diga a si mesmo: hoje eu vou encontrar pessoas difíceis, ingratos, traidores. Eu não controlo o que eles fazem, mas eu tenho controle absoluto sobre não deixar isso manchar meu caráter. Quando você faz isso, você se vacina. Quando o problema chega, não é surpresa traumática. É algo esperado. É simplesmente terça-feira. A vitória sobre o estresse é conquistada nas trincheiras do amanhecer. O veneno do deveria e a aceitação radical que desarma o sofrimento. Por que a gente perde a calma de verdade? Se formos brutalmente honestos, é porque caímos na armadilha mental mais antiga do mundo, a ilusão de justiça. Carregamos um manual invisível de regras sobre como o mundo deveria ser. Acreditamos que as pessoas têm o dever de ser gentis, que o trânsito deve fluir, que nossos filhos devem obedecer. Essa palavra deveria é veneno puro. Quando você diz isso não deveria estar acontecendo, você declara guerra à realidade. E a realidade sempre vence. O estoicismo ensina que o sofrimento não nasce dos fatos, mas da distância entre o que você aceita e o que você deseja. A frustração é o sintoma de uma expectativa infantil que não se ajusta à natureza selvagem da vida. A calma nasce da aceitação radical. Para estar tranquilo com nada e com ninguém, você precisa assassinar o deveria e abraçar o é. O universo não segue suas instruções, ele segue leis físicas. As pessoas são egoístas, sistemas colapsam. A entropia existe. Quando você solta a necessidade neurótica de que o mundo se comporte como você quer, você recupera instantaneamente o comando. Você não está apenas aguentando o golpe, você está desviando. Você está eliminando a superfície onde o golpe poderia aterrissar. O estoico não deseja que as circunstâncias mudem. Ele treina a mente para que nenhuma circunstância altere o seu centro de gravidade. Quando você para de exigir que a realidade seja diferente, você se torna invencível, porque a sua paz deixa de ser refém do destino. Se esta é a sua primeira vez no meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e curtindo o vídeo. Assim, poderei continuar criando mais conteúdo como este no futuro. Tragedia, impermanência, morte, ego, corpo e atenção como alicerces da calma absoluta. O que você faz quando a vida bate de verdade? Quando não é um dia ruim, mas uma tragédia? É aí que a calma estoica deixa de ser teoria e vira sobrevivência. Não se trata de não sentir dor, trata-se de não ser destruído por ela. A dor é um visitante inevitável da experiência humana, mas o sofrimento, esse diálogo mental constante de pobre de mim, é opcional. O estoico é um alquimista mental. Pega o chumbo da tragédia e transforma no ouro da sabedoria. Se você está atravessando um período escuro, não pergunte por que eu. Pergunte como isso pode me tornar mais letal, mais sábio, mais forte. Quando você busca utilidade na dor, você rouba o poder que ela tinha de te destruir. A calma absoluta nasce de saber que não importa o que aconteça, você pode usar isso a seu favor. Essa é a liberdade máxima. Não ser uma vítima do destino, mas o arquiteto da sua própria resposta. Imagine a vida como um tabuleiro de xadrez. Você joga para vencer, usa o intelecto, se esforça, mas no fim do dia, você sabe que são peças de madeira. Se perder a partida, você não leva o tabuleiro para a cama para chorar. Entenda, dinheiro, status, reputação, até família, são empréstimos.
O universo empresta e pode cobrar de volta a qualquer segundo. Quando você entende a impermanência radical de tudo, você para de se agarrar com desespero e a ansiedade evapora. A paz absoluta é o prêmio reservado àqueles que aceitaram que não possuem nada além da própria virtude. Todo o resto é cenário. Você realmente vai entregar sua paz mental por uma discussão na internet, por um motorista que corta sua frente, por um comentário passivo-agressivo no trabalho? Pense com frieza. Você é um cadáver em espera. Você vai morrer. Todos ao seu redor, os que você ama e os que você odeia, vão morrer. Em 100 anos, nada desse ruído vai importar. Ninguém lembrará sua reputação. Ninguém lembrará seu erro. Ninguém lembrará sua raiva. Você será pó e esquecimento. Quando você coloca seus problemas diante do espelho brutal da morte, eles encolhem. Ficam ridículos, quase cômicos. A calma absoluta nasce da perspectiva cósmica. A maioria vive em negação, como se fosse eterna, e por isso se permite o luxo de desperdiçar horas em amargura e rancor. Você não tem esse tempo. Seu tempo é ouro moído. É um recurso não renovável. Gastá-lo perdendo a calma é um pecado contra a sua própria existência. Faça este exercício agora. Cada vez que sentir o sangue ferver e a calma escapar, imagine com nitidez que restam 24 horas de vida. Você ainda estaria com raiva daquele idiota? Ainda estaria estressado por aquele e-mail? Você não estaria preso nisso. Você estaria em paz e focado no essencial. Essa paz, essa clareza de raio laser está disponível agora. Você só precisa escolhê-la. Você não precisa de uma doença terminal para acordar. Você precisa usar a mente para simular o fim e viver com a urgência de quem sabe que o relógio não para. E fale do inimigo interno, o ego. O ego é o ímã que puxa todos os problemas para você. É o ego que se sente ofendido, ignorado, que exige reconhecimento e aplausos. Se você quer uma calma blindada que ninguém consiga quebrar, você precisa eliminar o ego. Você precisa se tornar invisível. Quando alguém te insulta, não está insultando quem você é de verdade. Está insultando a imagem mental que tem de você. E por que isso deveria importar? Se você sabe quem é, se sua validação vem da sua virtude e do seu código de honra, você se torna imune ao desprezo. Você não fere quem não precisa da sua aprovação. A paz absoluta é o prêmio dos humildes de espírito, não dos fracos, mas dos que não precisam provar nada. A quem não quer nada, nada falta. A quem não teme perder nada, ninguém ameaça. Seja um fantasma para o ego dos outros, quando tentarem te acertar que o punho atravesse o ar. Mas a mente não flutua no vazio. Mente e corpo são um sistema de retroalimentação. Você não pode exigir uma mente de aço em um corpo de cristal. Você não constrói psicologia estoica com fisiologia viciada e fraca. A calma não é só pensamento. É treino. Treino na academia, sob a barra de aço. Treino no banho frio, quando o corpo grita por calor e você responde não. Treino no jejum, sentindo a fome e observando sem reagir. Se você não controla o desejo infantil por açúcar, se você não controla a preguiça de sair da cama quando o alarme toca, como espera controlar a ira quando alguém te trai? A disciplina física é o alicerce de concreto da calma mental. Ao submeter o corpo a desconfortos voluntários, você ensina ao sistema nervoso quem manda. Você recabeia o cérebro para suportar estresse. Quando o mundo trouxer um desconforto involuntário, uma crise, uma doença, uma perda, seu corpo não entra em pânico. Ele reconhece. Eu conheço essa sensação. Eu já estive aqui, eu aguento. E há a atenção. O estoicismo se apoia na prosoche. Atenção plena e contínua. A ansiedade mora no futuro, no que pode acontecer. A depressão costuma morar no passado, no que já passou. A calma só existe no agora. Quando você sente que perde o controle, é porque sua mente viajou no tempo para um lugar onde você não tem poder. Volte. Sinta o peso do corpo na cadeira. Sinta o ar entrando nos pulmões. Olhe suas mãos. Neste microsegundo falta alguma coisa? No presente você sempre consegue suportar. O sofrimento é o peso mental de um futuro imaginado caindo sobre você de uma vez. Corte o tempo. Viva em compartimentos. Um dia, uma hora. Ninguém aguenta o peso de uma vida inteira, mas qualquer pessoa aguenta o peso de 1 minuto. E no fim, entenda o núcleo. A calma não aparece por sorte.
Ela é decidida com força, agora. Enquanto você ouve estas palavras, você tem o poder de decidir que, a partir deste segundo, nada e ninguém tem importância suficiente para te desestabilizar. É uma decisão binária. Ou você é o dono da sua mente, ou você é uma marionete das circunstâncias. Não existe meio termo. Não existe zona cinza. O treinamento teórico termina aqui, e a guerra real começa quando você fecha esta tela. Não deixe essa energia se dissolver. Carregue-a como uma arma oculta. Seja o exemplo de calma que um mundo histérico e fraco precisa ver. Seja um farol na tempestade. Amanhã alguém vai falhar com você. Amanhã algo vai dar errado. O universo vai te testar para descobrir se isso foi real ou só entretenimento. Essa será a sua prova. Quando esse momento chegar, não reaja. Sorria. Respire fundo. Olhe de frente e lembre, aqui dentro, na minha mente, quem manda sou eu. Eu escolho a calma. Eu escolho o poder. Agora vá e domine. A mente em guerra civil transforma qualquer lugar em prisão. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos do mundo conhecido, escrevia em sua tenda de campanha cercado por morte e traição. Ele lembrava a si mesmo que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se a sua mente está em guerra civil, não importa se você está em um iate no Mediterrâneo ou em uma cela, você será miserável. Hoje a proposta é reconstruir suas muralhas. Desenvolver uma calma fria, calculadora e estratégica. Uma calma que te permite observar o desastre e sorrir, não porque você seja cínico, mas porque você é inquebrável. Aniquilar a reatividade infantil e instalar o domínio adulto. Domínio verbal e a arma do silêncio que inverte o poder. Se você não consegue dominar a sua língua, você nunca vai dominar a sua vida. A maioria perde a calma porque sente uma necessidade compulsiva, quase patológica, de explicar sua posição, defender sua honra, ter a última palavra. Erro de iniciante. Erro de ego frágil. Cada vez que você tenta se justificar para alguém que não te respeita, você entrega um pedaço da sua alma em uma bandeja de prata. Você está dizendo, a sua opinião importa tanto que eu vou gastar meu tempo e meu oxigênio tentando mudá-la. Aplique a regra da indiferença seletiva. O estoico sabe que o silêncio não é ausência de palavras. É presença de controle. É uma arma. Quando alguém te provoca, te insulta, te menospreza, e você responde com um silêncio glacial, com um olhar tranquilo que atravessa, você inverte a polaridade do poder. Quem grita está desesperado por validação. Quem cala e observa é quem está no comando. O silêncio cria um vazio que o outro tenta preencher com as próprias inseguranças. Deixe que ele se afogue nisso. Para manter a calma absoluta no olho do furacão, pratique o vazio mental. Quando o caos explodir, quando as notícias forem ruins, visualize seus pensamentos como nuvens negras passando sobre uma montanha imensa. Você é a montanha. As nuvens trazem raios, trovões, granizo, mas não movem a pedra nem 1 milímetro. A montanha não discute com a tempestade. Ela apenas permanece. Pratique isso. Na próxima vez que você sentir o impulso animal de explodir, de mandar aquela mensagem furiosa, morda sua língua até sentir o gosto metálico da disciplina. O silêncio é o campo de treinamento dos deuses. O silêncio também é resposta. Há momentos na vida em que o impulso de falar se torna uma necessidade tão urgente que parece inevitável. Queremos nos defender, nos justificar, esclarecer mal-entendidos, responder a críticas ou simplesmente nos fazer ver. No entanto, esse impulso de explicar tudo o que fazemos, sentimos ou pensamos é muitas vezes uma armadilha emocional disfarçada de necessidade. Porque, na realidade, por trás desse desejo de falar, se esconde um medo mais profundo. O medo de não ser entendidos, de não ser aceitos, de sermos julgados injustamente ou até mesmo de sermos esquecidos. E nesse terreno incerto, falar pode ser mais uma fuga do que uma solução. O silêncio, por outro lado, é uma resposta que nem sempre é compreendida. Em uma sociedade que valoriza o ruído, a imediatidade e a reação constante, calar pode parecer suspeito. Mas não responder a tudo não é omissão nem fraqueza, mas uma forma de força refinada. É a manifestação de um autocontrole que foi cultivado.
Porque o silêncio, bem entendido, não é vazio, mas contenção. Não é fuga, mas firmeza. É olhar para uma situação nos olhos e decidir conscientemente que ela não merece o peso de mais uma palavra. Responder a tudo é desgastante. Cada palavra que damos a quem não a valoriza é uma semente que cai em terra estéril. Há lutas que se perpetuam unicamente porque seguimos alimentando-as com nossas reações. Há pessoas que só existem em nossa mente porque seguimos dando-lhes espaço através do diálogo interior que mantemos com suas ofensas. O silêncio, nesses casos, é a forma mais poderosa de cortar o vínculo tóxico. Calar é escolher a paz, embora no começo essa paz esteja envolta em desconforto. Com o tempo, no entanto, ela se torna clareza. Muitos confundiram o silêncio com ignorância. Acreditaram que quem se cala não sabe o que dizer. Mas com frequência, quem guarda silêncio é quem compreendeu que dizer algo não mudaria nada. É quem já não precisa convencer nem ser compreendido por todos. E é aí que reside a verdadeira liberdade, quando a gente deixa de mendigar atenção, validação ou compreensão. Quando a gente já não tenta ser visto por quem escolhe olhar para outro lado, a gente se libera do peso da dependência emocional. A filosofia estoica compreendeu essa verdade com profundidade. Epicteto lembrava que não são os fatos que perturbam o ser humano, mas a interpretação que fazemos deles. E às vezes, essa interpretação nasce justamente de nossa reação. Ao responder com raiva, aumentamos a ofensa. Ao nos justificarmos, validamos a crítica. Ao tentarmos nos explicar, damos mais força à confusão. Mas se guardamos silêncio, se simplesmente observamos e deixamos a emoção passar como uma nuvem sem sustentá-la, algo muda. Nos tornamos testemunhas de nossa vida, não marionetes de cada impulso. Marco Aurélio também entendeu isso. Em suas meditações, ele falava que a alma deve se manter serena, inabalável, como a rocha diante da qual as ondas se quebram. E não há nada mais parecido com essa rocha do que o silêncio. Quando escolhemos não reagir, estamos tomando uma posição interior. Nos retiramos não por fraqueza, mas por amor próprio. Porque às vezes, o maior ato de dignidade é se afastar sem dar explicações. Não porque o outro não mereça uma palavra, mas porque você já não precisa pronunciá-la. Essa retirada silenciosa é uma forma de dizer já basta, sem levantar a voz. É colocar um limite sem precisar impô-lo. É se respeitar sem pedir permissão. E quem o entender, o fará em seu tempo. Quem não entender, simplesmente continuará preso em seu ruído interior. Porque o silêncio também tem esse poder. Expõe o ruído alheio. Quando a gente deixa de responder, a gente deixa os outros com suas próprias palavras, sem rebote, sem eco. E isso às vezes os obriga a se ouvir. O valor não se negocia. Desde pequenos aprendemos a agradar. Aprendemos a ler o rosto de quem nos rodeia, a decifrar o que desejam de nós e a moldar nossas palavras e atitudes para obter um sorriso, um olhar de aprovação, um gesto de aceitação. Essa habilidade, que muitos confundem com empatia ou inteligência emocional, muitas vezes é uma armadilha disfarçada de virtude. Porque quando agradar se torna uma prioridade, o preço que pagamos é a autotraição. Calamos nossas emoções, toleramos humilhações disfarçadas de brincadeiras, aceitamos menos do que merecemos, simplesmente para não destoar, para não sermos vistos como problemáticos. Mas toda renúncia a si mesmo, embora leve, embora pareça inocente, vai acumulando uma dívida interna que um dia explode em forma de tristeza, ansiedade ou uma desconexão profunda com o que somos. Esse padrão não nasce do nada. Tem raízes profundas que se afundam na infância, naqueles olhares reprovadores por dizermos o que pensávamos, naqueles prêmios que chegavam quando obedecíamos sem questionar. A cultura também faz sua parte. Nos ensina que nos adaptar é nobre, que ceder é sinal de maturidade, que ser agradável é uma virtude social. Mas ninguém nos diz que muitas vezes essa adaptação é uma forma de morte lenta da alma. Nos ensinam a sobreviver em ambientes que exigem submissão, mas não a florescer em espaços onde nossa verdade é bem-vinda. Assim, crescemos acreditando que nos valorizar é egoísmo, que colocar limites é ser conflitivo, e que o amor verdadeiro implica sacrifício incondicional, inclusive da própria dignidade. Mas tudo muda quando a gente se detém para se olhar de verdade.
O autoconhecimento não é um luxo nem um exercício espiritual exótico. É uma necessidade urgente. Se conhecer é descobrir que a gente tem um valor que não depende de aplausos nem da aprovação do outro. É entender que não se trata de se sentir superior a ninguém, mas de deixar de se sentir inferior a todos. A dignidade não é arrogância, é reconhecer com calma e firmeza que a gente já é suficiente, que não há nada a demonstrar para merecer respeito, atenção ou amor. A armadilha de buscar validação externa é um dos venenos mais doces. Nos tornamos viciados no olhar do outro, em suas palavras, em seus gestos. E essa dependência emocional nos converte em marionetes do afeto alheio. Se hoje me aplaudem, sorrio. Se amanhã me ignoram, desmorono. Assim não se pode viver em paz. A verdadeira autoestima não nasce das lisonjas, nasce da coerência, de agir em linha com nossos valores, mesmo quando ninguém está olhando. De escolher o respeito próprio antes da aceitação alheia. De caminhar com a testa erguida, embora o caminho esteja vazio. Colocar limites é um ato de amor próprio. Não é levantar muros, é traçar sendas. É dizer até aqui, com amor, mas sem tremer. Porque o mundo trata cada pessoa de acordo com o modo como essa pessoa se trata a si mesma. Se você se pisa, o mundo dançará sobre você. Se você se cuida, o mundo aprenderá a te respeitar. E se não o fizer, você continuará firme, porque sua paz não depende da sua compreensão. Os estoicos compreenderam isso há séculos. Marco Aurélio escreveu: a dignidade consiste em não depender dos outros para obter o que você pode dar a si mesmo. Epicteto dizia: jamais se rebaixe por algo que não dependa de você. E Sêneca nos lembra que a maior riqueza é se contentar com você mesmo. Não é orgulho, é filosofia aplicada. Não é frieza, é sabedoria emocional. Esses ensinamentos não envelhecem porque falam do essencial, a alma humana e sua busca pela liberdade. E sim, afirmar o que você é pode gerar rejeição. Alguns se afastarão, te chamarão de egoísta, distante, difícil. Mas não confunda solidão com fracasso. Às vezes, estar sozinho é o preço justo por não se vender barato. Prefiro 1000 vezes a solidão de quem se respeita do que a companhia de quem me exige me anular para ficar. Estar sozinho, mas com integridade, é uma forma de companhia profunda consigo mesmo. Há uma força poderosa no silêncio firme. Nem tudo se explica, nem tudo precisa de justificativa. Há verdades que só se sustentam com a presença. Quando a gente se afirma com convicção, já não é preciso convencer. O ruído desaparece e fica a essência. Alguém que não discute seu valor porque já o conhece. A humildade não é se humilhar. A humildade verdadeira nasce do amor próprio, não da sua ausência. Se cuidar não é ser egoísta, é ser responsável pelo seu bem-estar emocional. É dizer a si mesmo: eu não mereço isso e não vou aceitar. É lembrar, mesmo em meio à tempestade, que sua dignidade não tem preço. Chega um momento em que é preciso deixar de pedir permissão para ser. É preciso deixar de mendigar lugares, afetos, respeito. É preciso ocupar o espaço com a força de quem já não precisa se justificar. É então que deixamos de sobreviver e começamos a viver de verdade. E quando isso ocorre, já não importa quantos ficam ou vão. O que importa é que, enfim, estamos em casa. Hoje eu me afirmo. Eu não me explico, eu sou estoico. Não confunda a amabilidade com fraqueza. Quantas vezes você se calou para evitar um conflito? Quantas vezes você cedeu, não porque estivesse convencido, mas porque temia parecer duro ou pouco amável? Talvez você tenha dito a si mesmo que estava sendo uma boa pessoa, que não valia a pena discutir, que era melhor ceder e manter a paz. Mas com o tempo, essa paz começa a se sentir como uma prisão. Uma paz que não nasce do entendimento mútuo, mas do sacrifício silencioso de sua voz, de seus limites, de si mesmo. Vivemos em uma cultura que confundiu profundamente a amabilidade com a fraqueza. Uma cultura que aplaude o complacente, mas se aproveita dele. Que celebra quem cede, mas raramente o respeita. Nos ensinaram que ser bom é agradar, dizer sim, evitar incomodar. Mas de que serve essa amabilidade se para sustentá-la temos que nos anular? A amabilidade não é submissão. Não é ficar em silêncio diante de uma injustiça, nem permitir que nos usem com a desculpa de que não queremos criar problemas.
A verdadeira amabilidade se sustenta em raízes firmes. Não precisa levantar a voz, mas também não se deixa pisar. É possível dizer não com um sorriso. É possível marcar um limite sem precisar ferir. É possível ser respeitoso sem se entregar ao outro como se você mesmo não importasse. Ser firme não é ser agressivo. É simplesmente ter claro quem você é, quais valores te sustentam e a partir de onde você decide agir. A submissão, por outro lado, nasce do medo. Medo de desagradar, de ser mal interpretado, de ficar sozinho. Mas o medo não é uma bússola confiável. Ele te leva a lugares que não te pertencem. Faz você construir relações onde o outro manda, e você obedece. Onde seu valor depende de quão útil ou confortável você é para os outros. Os estoicos entendiam isso bem. Epicteto ensinava que a virtude não era passiva, mas uma ação racional. Que o sábio não é aquele que se deixa arrastar pelos outros, mas quem escolhe sua resposta com clareza, sem se perder de si mesmo. Marco Aurélio escreveu que a verdadeira força está em se manter de pé sem prejudicar, em não precisar se impor, mas também não se deixar esmagar. E Sêneca advertia: não há virtude em tolerar desrespeito. A tolerância não é desculpa para o abandono da dignidade. Quando você cede constantemente para agradar, você perde mais do que sua voz. Você perde seu centro. Você se desconecta de si mesmo. Você deixa de se reconhecer em seus atos, porque embora externamente você pareça amável, internamente você sabe que não está sendo fiel a si mesmo. E essa incongruência dói. A complacência constante não é nobreza, é abandono emocional. É estar para todos, menos para você. E ninguém pode se sustentar assim por muito tempo, sem se quebrar por dentro. O respeito verdadeiro não se ganha dizendo sim a tudo. Não se ganha engolindo suas necessidades. Ele se ganha com clareza, com coerência, com a força serena de quem sabe o que vale. Ser bom não é se deixar usar. Você não está aqui para ser o coringa emocional de ninguém. Você não está aqui para carregar o que os outros não querem assumir. Você está aqui para ser firme e com o coração. Para ajudar, sim, mas não a seu custo. Quem abusa da sua amabilidade não está vendo sua luz. Está vendo uma oportunidade. Uma oportunidade de se safar sem oposição, de manipular, exigir, carregar culpas que não lhe pertencem. A verdadeira bondade estabelece limites, porque sabe que o amor próprio também é um ato de amor, e porque entende que nem todo mundo que pede o faz por necessidade, às vezes o faz pelo hábito de receber sem dar. Ser generoso é lindo, mas até a generosidade precisa de medida. Dar não significa se esvaziar. Ser empático não significa aguentar tudo. O limite entre ajudar e se desgastar é fino, mas claro quando você se ouve de verdade. Quando você dá e sente que está se traindo, isso não é mais um ato de amor. É uma forma de autotraição disfarçada de virtude. Por isso, é vital desenvolver a autoconsciência. Olhar para si mesmo com honestidade e se perguntar: onde estou dizendo sim quando meu coração grita não? Onde estou tolerando situações por medo do conflito? Onde me perco por tentar manter a harmonia externa? Se a paz que você está mantendo exige seu silêncio, sua angústia e sua renúncia, então não é paz, é opressão com uma cara amigável. Existe uma tensão específica quando você atravessa um período difícil e não entende por quê. Uma parte sua exige resposta imediata. Quer lógica por trás da dor, motivo oculto do obstáculo, propósito escondido na dificuldade. E essa busca desesperada por sentido, em vez de trazer paz, aumenta a angústia. Porque às vezes, o sentido não está disponível no momento em que você mais precisa. Às vezes a compreensão chega depois, muito depois. Ou não chega do jeito que você esperava. A vida nem sempre entrega explicações quando você pede. Existem fases inteiras que só fazem sentido quando você olha de longe, quando o tempo te dá perspectiva. Enquanto você está vivendo, as peças ainda não se encaixaram. Exigir que tudo faça sentido agora é uma forma sutil de resistência disfarçada de busca. É não aceitar que você está no meio de algo que ainda não pode entender. E essa resistência, essa recusa em soltar o controle do significado, multiplica o sofrimento. Existe sabedoria em caminhar sem ver o caminho completo. Em confiar que você está avançando mesmo, sem saber exatamente para onde. Isso não é abandonar pensamento crítico. Não é escolher ignorância voluntária.
é reconhecer com humildade os limites da sua compreensão atual. Há perguntas que ainda não podem ser respondidas, porque faltam peças do quebra-cabeça, e forçar resposta com ansiedade só cria mais ruído. Quando você solta a exigência de entendimento imediato, algo relaxa profundamente por dentro. A mente para de caçar explicações como se disso dependesse sua sobrevivência. E nesse espaço nasce repouso. A calma aparece não porque você entendeu tudo, mas porque aceitou que não precisa entender tudo para seguir com dignidade. E paradoxalmente, muitas vezes é dessa aceitação serena que as respostas chegam, quando você parou de persegui-las com desespero. Deixar de esperar demais dos outros é o começo da sua liberdade. Cada expectativa que você deposita em outra pessoa é uma corrente que te amarra. Uma dependência silenciosa que condiciona sua paz a decisões que não te pertencem. Você espera que te entendam sem você precisar explicar. Que te valorizem sem você precisar se afirmar. Que ajam de determinada maneira porque é o que você precisa. Que respondam ao que você sente sem que você coloque em palavras. E quando isso não acontece, nasce a decepção. O ressentimento se acumula e aparece a sensação amarga de que o mundo te falhou. Mas o mundo não te falhou. Suas expectativas falharam. Isso não significa deixar de confiar, nem se isolar para evitar dor. Significa encarar uma verdade desconfortável, porém libertadora. Ninguém é obrigado a corresponder à imagem que você construiu dele na sua mente. Ninguém lê seus pensamentos. Ninguém adivinha com precisão o que você precisa. E mesmo que alguém te ame profundamente, continuará sendo humano, imperfeito, limitado pelas próprias carências, preso às próprias lutas internas, como você também está nas suas. Esperar que as pessoas sejam diferentes do que são é receita garantida para sofrimento. A liberdade emocional começa quando você assume responsabilidade total pelo seu bem-estar interior. Quando você para de colocar sua tranquilidade nas mãos dos outros, esperando que devolvam como um presente merecido. A partir daí, você pode agradecer sinceramente o que receber, sem depender de receber para ficar bem. Pode amar sem exigir que o amor tenha formas específicas ditadas pela sua imaginação. Pode se relacionar a partir de plenitude em vez de carência. Os estoicos entendiam que sofrer pelo que os outros fazem ou deixam de fazer é entregar seu poder a quem não pediu para tê-lo. Recuperar esse poder exige uma mudança de perspectiva. Em vez de perguntar, por que não fizeram o que eu esperava? A pergunta vira, por que amarrei minha paz a algo que nunca esteve sob meu controle? Essa reflexão te devolve ao único lugar onde calma verdadeira pode ser construída. Seu interior. Um lugar onde ninguém entra sem permissão. Onde sua liberdade pode ser absoluta, se você decidir reclamá-la como sua. O ruído que mais te esgota nem sempre é o que vem de fora. Vivemos cercados de estímulos, sons, notificações, conversas, exigências constantes de atenção. É fácil culpar o mundo externo pelo cansaço. Mas existe um barulho mais persistente, mais difícil de desligar, e que raramente é reconhecido como o verdadeiro responsável. O ruído que você mesmo produz. Aquela voz interna que não descansa. O comentário repetido 1000 vezes. A preocupação girando em círculos sem saída. O diálogo interminável com você mesmo, que não chega a conclusão nenhuma. Esse ruído interno consome mais energia do que qualquer demanda externa, porque não tem horário, não faz pausa, não respeita sono, descanso, nem momentos que deveriam ser de recuperação. E o mais desgastante é que muitas vezes você nem percebe. Ele se torna tão habitual que você confunde com sua personalidade. Você acredita que sua mente é assim, que todo mundo pensa assim, que esse murmúrio constante é normal. Mas não é. Ou pelo menos não precisa ser. Pensar não deveria ser sinônimo de sofrer. A mente pode refletir, analisar, criar, imaginar possibilidades novas. Porém, ela também tem a tendência de entrar em ciclos que não levam a lugar nenhum. Reviver discussões passadas procurando o que você deveria ter dito. Antecipar problemas futuros que provavelmente nunca vão acontecer. Julgar cada decisão com uma severidade que você não aplicaria a ninguém. Esse tipo de atividade mental não resolve, só drena,
só consome, só te afasta da quietude que você tanto precisa. Reconhecer esse ruído é o primeiro passo para começar a silenciá-lo. Não se trata de esvaziar a mente, nem de parar de pensar por completo. Trata-se de aprender a diferenciar entre o pensamento que te serve e o pensamento que te destrói. Observar sem se prender. Notar sem ser arrastado. Permitir que os pensamentos passem como nuvens, sem sentir que precisa persegui-los. Essa pausa simples, esse instante de consciência entre o estímulo e a reação, pode devolver uma quietude que parecia impossível. O silêncio que você busca não está lá fora. Ele está esperando que você pare de fabricar tanto barulho por dentro. Um dia, 24 horas, pode parecer pouco quando você olha com ansiedade para o futuro ou com peso para o passado. Mas dentro desse espaço cabe tudo o que realmente importa. Agir com integridade nas pequenas escolhas, se conectar de verdade com alguém que importa, fazer algo com sentido mesmo que ninguém veja, descansar quando o corpo pede, crescer um pouco mais sem pressa. Um dia vivido com presença contém mais riqueza do que anos inteiros vividos no piloto automático. O problema é que raramente estamos presentes no dia que temos nas mãos. A mente foge para amanhã, antecipando problemas que talvez nunca venham, preparando cenários imaginários. Ou se prende no ontem, revisando erros que não podem ser corrigidos, revivendo conversas que já terminaram. Enquanto isso, o único tempo real que você possui escorre sem ser notado. Você não vive a segunda-feira porque está preocupado com a sexta. Você não desfruta o agora porque lamenta o que já passou ou teme o que ainda não chegou. Viver com presença não exige técnica complicada, nem ritual, nem condição especial. Exige decisão consciente. Estar onde você está enquanto você está ali. Não fragmentar a atenção em 1000 possibilidades hipotéticas que só existem na sua mente. O passado já foi para sempre. O futuro ainda não chegou. Só existe o agora. E dentro desse agora pode existir suficiente, se você aprender a olhar com olhos renovados. A armadilha da insatisfação permanente é acreditar que o que você tem nunca basta, que sempre falta algo para estar completo, que plenitude está em outro lugar, em outro momento, em outra versão de você. Mas essa plenitude não está fora esperando ser encontrada. Ela está na qualidade da sua atenção, na capacidade de apreciar o ordinário sem precisar que ele vire extraordinário para ter valor. Um dia vivido com presença te oferece mais do que semanas perdidas em distração e pressa, porque não se trata de quanto tempo você tem. Trata-se de quanto de você entrega ao tempo que tem. Reconheça quando você está implorando. Há momentos em que não é preciso se ajoelhar para estar implorando. Basta revisar nossas mensagens, as vezes que olhamos para o celular esperando uma resposta que não chega, as desculpas que damos pelo silêncio do outro, a maneira como justificamos o injustificável. Imploramos em voz baixa, com um sorriso na boca, enquanto por dentro algo desmorona em nós. Dizemos, me preocupa, quando na realidade o que sentimos é abandono. Dizemos, quero te entender, quando na verdade estamos pedindo que não nos deixe. E assim disfarçamos a súplica de preocupação, de empatia, de amor. Mas é súplica, afinal. Um grito silencioso que nos trai. É difícil reconhecer isso porque ninguém quer se ver implorando, porque a palavra dói, porque choca com a imagem de dignidade que tentamos sustentar. Mas o auto-engano não salva, só prolonga a ferida. E quando enfim nos atrevemos a olhar de frente essa conduta, entendemos que a súplica é uma forma de esquecimento de si mesmo, porque no fundo, implorar é dizer, meu valor depende da sua atenção, minha paz precisa da sua resposta, minha existência se valida com sua presença, e isso nos quebra. A súplica nem sempre tem forma de súplica explícita. Muitas vezes se disfarça de bons modos, de insistências suaves, de só queria saber como você está, de me lembrei de você. Mas por trás dessa aparente amabilidade se esconde um vazio. Esse gesto não nasce do amor, mas do medo. Medo de ser esquecidos, medo de não sermos suficientes, medo de que a outra pessoa confirme o que tememos de nós mesmos. Então, começamos a entregar migalhas de dignidade na esperança de receber migalhas de afeto. A ansiedade que sentimos esperando uma resposta revela mais sobre nossas próprias carências do que sobre a pessoa que esperamos. Porque se estivéssemos completos por dentro,
Se nos reconhecêssemos valiosos, não precisaríamos de tanta validação externa. Essa espera angustiada, essa compulsão por verificar se já viram a mensagem, se estão conectados, se disseram algo indiretamente. Não são atos de amor, são sintomas de um vazio. E esse vazio não se preenche com palavras alheias. Só se preenche quando aprendemos a dizer a nós mesmos o que tanto anelamos ouvir dos outros. Estou com você, não te deixarei, você é suficiente. Perseguir, insistir, se justificar, são atos de autoabandono. Em nome do amor, nos afastamos de nós mesmos. Nos priorizamos tão pouco que deixamos de ver o dano que estamos nos fazendo. Colocamos o outro em um pedestal e a nós nos deixamos embaixo, olhando com esperança. Mas uma relação sadia não deveria exigir esse sacrifício. Ninguém merece se perder por reter alguém. A filosofia estoica nos oferece um caminho para recuperar esse centro perdido. Epicteto dizia que quem deseja ser invencível deve renunciar a combater no que não depende dele. E nada depende menos de nós do que o desejo, o amor ou o interesse do outro. Marco Aurélio nos lembra que a tranquilidade vem quando deixamos de tentar controlar o que não podemos. E Sêneca sublinha que a maior riqueza é se contentar com o que a gente é. Deixar de implorar é aplicar essas ideias. É soltar a ilusão de que nosso valor depende do exterior. É voltar ao nosso eixo, à nossa responsabilidade emocional. O amor não se implora. Se alguém duvida, se afasta, guarda silêncio, não é sua tarefa correr atrás. Amar não é suplicar, não é se angustiar, não é pedir sinais. O amor saudável se oferece, não se impõe. Se você tem que lembrar constantemente alguém que você existe, que você está ali, que você merece ser visto, então você não está sendo amado, você está sendo ignorado. E ninguém deveria aceitar isso como normal. Às vezes confundimos amor com necessidade. Dizemos, não posso viver sem você, como se fosse um ato romântico, quando na realidade estamos descrevendo uma dependência. Essa é a armadilha mais perigosa, disfarçar nossa falta de amor próprio com a máscara de um grande amor por outro. Mas onde há desequilíbrio, onde um dá tudo e o outro se ausenta, não há vínculo, há submissão. E isso só murcha a autoestima. Por isso é tão importante fazer uma pausa, respirar, nos perguntar, estou implorando? Estou mendigando amor? Estou me esquecendo de mim para sustentar algo que não se sustenta sozinho? E se a resposta for sim, então é preciso voltar ao centro, se escolher. Lembrar esta frase como âncora: deixo de implorar, eu me escolho, sou estoico. Que não seja só um mantra, mas uma declaração de princípios. Uma forma de traçar uma linha, de dizer até aqui. Porque o respeito começa quando a gente se defende do maltrato silencioso da indiferença. Deixar de implorar não é orgulho, é cura. É entender que quem tem que ficar, fica. Que quem quer saber de você, pergunta. Que quem te valoriza não precisa ser perseguido. E quando você compreende isso, o mundo também muda. Porque você já não atrai pela necessidade, mas pela plenitude. Você já não dá pelo medo, mas pela liberdade. Então, o amor que chegar será outro, não para preencher vazios, mas para compartilhar abundância. E se você chegou até aqui, há algo que você está pronto para deixar para trás. Escreva, diga em voz alta, deixo de implorar. Eu me escolho, sou estoico. Faça por você, porque você merece recuperar seu lugar. Porque o primeiro amor que você precisa é o seu. Existe algo em você que ninguém pode tocar sem sua permissão. Um espaço interior, onde vivem suas convicções, seu valor próprio, sua forma de interpretar o que você vive. Esse lugar existe além das ações dos outros e além das circunstâncias que escapam ao seu controle. A pergunta mais importante é, você está protegendo esse espaço? Ou você o deixou exposto a qualquer vento que sopre? Muitas perturbações não entram pela força. Elas entram porque você abre a porta. Um comentário te fere porque você decide que ele tem poder de ferir. Uma situação te desestabiliza porque você concede a ela essa capacidade. Isso não significa virar insensível, nem construir muros emocionais. Significa reconhecer que, entre o que acontece e o que você sente, existe um espaço de decisão. Um território soberano, onde você determina o que entra e o que fica de fora. Esse espaço é seu, sempre foi. O problema é que ninguém te ensinou a defendê-lo,
E por anos você permitiu que qualquer opinião, qualquer gesto, qualquer palavra atravessasse essa fronteira sem pedir permissão. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Essa distinção muda tudo, porque se o problema fosse o fato externo, você estaria condenado a depender dele para sempre. Mas, se a origem está na sua interpretação, então você tem poder de modificar. Não é negar a realidade. Não é minimizar o que dói. É compreender que sua reação sempre passa por você antes de se manifestar. Proteger seu interior é um ato de responsabilidade radical. É parar de culpar o mundo por como você se sente e começar a perguntar: que parte dessa reação eu escolhi? Essa pergunta transforma a reclamação em compreensão, impotência em agência. Porque quando você reconhece sua participação no que sente, você descobre sua capacidade de mudar. E dessa honestidade nasce uma liberdade que ninguém pode arrancar. Uma liberdade que não depende de o mundo ser gentil, mas de você ser dono de si. Existe uma crença profunda que diz que desistir é fracassar, que soltar é perder, que deixar de lutar é ser fraco. Crescemos ouvindo que perseverança sempre é virtude e que abandonar sempre é falha. Por isso continuamos brigando em guerras que já não fazem sentido. Investimos energia em conflitos que não vão se resolver. Nos agarramos a situações, relações e expectativas que já deixaram de ter vida. Mas existe uma verdade que poucos aceitam. Às vezes, a maior vitória é parar de combater. Nem toda luta merece sua participação. Há discussões que não vão mudar opinião nenhuma, não importa quantos argumentos você apresente. Há pessoas que não vão entender seu ponto de vista porque não querem entender. Há circunstâncias que não estão nas suas mãos, por mais esforço que você faça. Insistir nesses cenários não te torna mais forte nem mais corajoso. Te desgasta, te desequilibra, te rouba a paz que você poderia cultivar em terreno mais fértil. Aqui, o discernimento é essencial. Aprender a reconhecer quando vale seguir e quando o mais sábio é recuar. Isso não é abandonar princípios. Não é deixar de defender o que importa. É escolher conscientemente onde colocar sua energia limitada. Há guerras que você vence simplesmente se recusando a entrar. E há vitórias que consistem em preservar sua tranquilidade em vez de provar que você tinha razão. Soltar não é fraqueza, é inteligência aplicada à vida real. É reconhecer que seu tempo e sua paz valem mais do que qualquer triunfo vazio obtido à custa da sua serenidade. Cada vez que você se retira de uma batalha desnecessária, recupera recursos internos. E essa escolha, dizer com firmeza, isso já não merece minha atenção, é uma forma elevada de força interior. Muitas vezes, a calma está do outro lado da luta que você decidiu abandonar. Não porque você se rendeu, mas porque escolheu algo mais valioso do que a disputa. A calma não pode ser uma condição, ou vira uma sentença de ansiedade. Muita gente diz para si: eu vou ficar tranquilo quando este projeto terminar. Eu vou ter paz quando me pedirem desculpas. Isso é mentira. O ego é uma besta insaciável que sempre encontra uma nova ameaça. Se você condiciona sua calma ao que acontece lá fora, você se condena a uma prisão perpétua de ansiedade. A calma estoica é autárquica. Ela se gera a si mesma. É um reator nuclear interno. Pense como um submarino de guerra. Não importa se na superfície existe um furacão de categoria 5 afundando frotas inteiras. A centenas de metros de profundidade no seu centro, a água está imóvel, escura e silenciosa. É esse nível de profundidade que você precisa alcançar. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e ali mora sua liberdade. Viktor Frankl viu isso no abismo. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside a nossa liberdade. O escravo é reativo. Estímulo, resposta. Como um rato de laboratório. Como um cachorro que saliva quando a campainha toca. O homem livre construiu um cânion no meio. Quando você recebe uma notícia devastadora, quando você é traído, o seu corpo reptiliano dispara o alarme. Calor no pescoço, pressão no peito, visão em túnel. Esse é o momento da verdade. Se você age naquele segundo, você perdeu. Você é um animal. Se você para, respira, observa essa emoção como um cientista observando um vírus letal no microscópio,
então você vence. Reprograme seu diálogo interno. Sua mente não é um simples cenário onde se desenvolvem pensamentos ao acaso. É uma voz constante que te fala em silêncio, uma companhia que nunca se cala, embora às vezes você não a note. Essa voz, seu diálogo interno, tem mais poder do que você imagina. Não é neutro, não é passivo, é formativo. É o cinzel invisível que molda sua identidade, sua autoestima, sua percepção do mundo e de si mesmo. Cada pensamento que você tolera em sua mente deixa uma marca, como uma pedra talhada lentamente por gotas persistentes. E quando essa voz se torna dura, injusta ou cruel, você vai se tornando, sem perceber, seu próprio sabotador. É fácil subestimar a força dessa conversa íntima que você tem consigo mesmo. Muitas vezes acreditamos que pensar com dureza nos manterá no caminho, que nos julgar com severidade nos tornará mais fortes. Mas não é assim. A autocrítica constante, longe de te impulsionar, te ancora, te desgasta. É como tentar avançar com uma pedra amarrada ao pé. Cada vez que você se reprova sem compaixão por seus erros, você está enfraquecendo a estrutura emocional que sustenta seu crescimento. Não se trata de negar suas falhas, mas de aprender a tratá-las com respeito, com compreensão. Porque todo aprendizado requer espaço, não castigo. Se respeitar começa por como você se fala. Você não pode exigir respeito dos outros se você mesmo se trata com desprezo. O respeito não é um prêmio que chega quando você atinge a perfeição, mas uma postura que você escolhe mesmo em seus momentos mais vulneráveis. Falhar não te tira o valor. Cair não te torna menos digno. O que importa é como você responde a si mesmo quando isso acontece. Se você escolhe a crueldade, você construirá insegurança. Se você escolhe a compaixão, você desenvolverá força. E isso não é um convite à indulgência, mas ao equilíbrio. Se corrigir, sim, mas sem se humilhar. Apontar o erro, sim, mas sem apagar sua luz. Os estoicos sabiam disso. Epicteto ensinava que o que nos afeta não é o que nos acontece, mas o que dizemos a nós mesmos sobre o que nos acontece. Marco Aurélio escrevia que a alma se tinge da cor de seus pensamentos. Ambos compreendiam que o mundo externo tem menos impacto que o mundo interno, porque um evento difícil pode te afundar ou fortalecer seu caráter, dependendo da história que você conta sobre ele. Seu diálogo interno é essa história. Você decide se será uma história de condenação ou de superação. Por isso, é vital que você pare de se tratar como um inimigo. Você não pode estar em guerra consigo mesmo e esperar viver em paz. Se cada vez que você tropeça, sua mente grita com desprezo, você viverá na defensiva. Tudo será uma ameaça. Mas se você começar a se tratar como um aliado, então você pode começar a caminhar com outra energia. Da serenidade, da clareza, da força tranquila de quem se acompanha em vez de se sabotar. Se falar bem não é fraqueza, é sabedoria emocional, é maturidade. Aceitar seu ponto de partida também faz parte do processo. Você não pode construir algo novo se despreza seus alicerces. A mudança não se origina na negação, mas na gratidão pelo que você já percorreu. Mesmo as partes quebradas de você têm um valor. Mostram que você viveu, que você resistiu, que você está aqui. E se você está aqui, você pode crescer. Apreciar seu caminho até agora não significa se conformar. Significa entender que você merece avançar sem precisar destruir sua história. Além disso, se todo o seu valor depende de que os outros te reconheçam, você sempre será frágil. A validação externa é volátil, depende de circunstâncias que você não controla. Mas a validação interna é seu refúgio, sua raiz profunda. É saber que você vale mesmo que ninguém te aplauda, que seu esforço importa mesmo que não o vejam, que sua dignidade não está à venda. Se você acredita em você, nenhum julgamento externo pode te quebrar. E se você não acredita em você, nenhum elogio te sustentará. Você não precisa deixar de se exigir. Mas sim, você precisa mudar o modo como faz isso. Você pode ter metas elevadas sem se tornar seu próprio tirano. Você pode se impulsionar com respeito. A exigência com compaixão não te debilita, te foca. Você não precisa escolher entre disciplina e amabilidade. Você pode ter ambas. De fato, você precisa de ambas se quiser crescer sem se quebrar no caminho. A linguagem que você usa consigo mesmo importa.
Cada pensamento que você escolhe é uma semente que você está plantando no jardim de sua mente. Você quer flores ou espinhos? Você quer feridas ou bálsamos? O que você diz a si mesmo tem consequências. E não se trata de repetir frases vazias em frente ao espelho, mas de construir um relacionamento autêntico consigo mesmo. Um em que você possa se equivocar sem cair na culpa, em que você possa se exigir sem se esmagar, em que você possa avançar sem desprezar seu ponto de partida. Hoje é um bom dia para começar a reprogramar seu diálogo interno, para questionar essa voz que te castiga e substituí-la por uma que te guie, para se falar como falaria a alguém que você ama, porque você também merece isso. Você merece ser tratado com respeito, mesmo por você mesmo. Escreva esta afirmação. Repita-a até que ela se torne real. Hoje eu me falo com respeito, eu me escolho, sou estoico. Não se venda por migalhas. Há um momento na vida em que a gente se olha no espelho e, embora tudo pareça estar em seu lugar, algo dentro não se encaixa. Talvez seja o cansaço que não se nota na pele, mas na alma. Talvez seja a sensação de vazio que não vem da solidão real, mas de uma presença falsa. Porque sim, às vezes o corpo está acompanhado, mas o coração se sente mais sozinho do que nunca. E tudo isso acontece porque, em algum ponto do caminho, você começou a aceitar migalhas, a justificar ausências, a normalizar o que não era normal, a chamar de amor o que era apenas uma sombra morna de afeto. A armadilha é sutil. Ninguém quer estar sozinho, e esse medo se disfarça de tolerância. Você começa cedendo um pouco, dizendo que não é para tanto. Repete para si mesmo que todos têm dias ruins, que não se pode exigir demais. Mas a verdade é que você está se conformando, não por amor, mas por medo. Medo de estar consigo mesmo, medo de não ser suficiente, medo de que ninguém mais chegue. Então, você pega o pouco que te dão como se fosse tudo o que você merece, e o defende, mesmo com a razão torta. Como se sentir algo, mesmo que confuso e doloroso, fosse melhor do que não sentir nada. Mas esse algo mal entregue começa a te corroer, a desfocar o seu reflexo, a mudar o tom da sua voz interna. E aqui entra a palavra que muda tudo: dignidade. Porque quem mendiga afeto não só se expõe à rejeição, mas também se despoja de si mesmo. A dignidade não é altivez nem orgulho vazio. É raiz, é centro, é a base sobre a qual você constrói sua estabilidade emocional. Sem ela, você aceita o mínimo, celebra o que mal te alcança e, o pior, começa a acreditar que isso é amor. Você vive em estado de alerta, esperando a mensagem que não chega, lendo nas entrelinhas, celebrando um como vai você como se fosse uma declaração. Mas não é. É apenas mais uma migalha. E enquanto você espera, sua energia se dilui. Sua autoestima se torna dependente de gestos alheios e sua paz se torna refém de quem nem sequer pensa em você com clareza. Epicteto, com sua voz estoica e firme, advertia que o desejo de aprovação externa é uma forma sutil de escravidão. E é verdade. Depender emocionalmente é viver acorrentado. É colocar suas emoções em mãos que não tremem ao te soltar. É permitir que outros definam seu valor de acordo com seu humor, sua disponibilidade ou sua conveniência. Diante disso, aparece uma verdade difícil, mas libertadora. Estar sozinho não é um castigo, é uma oportunidade. Uma bênção disfarçada de silêncio. Porque só na solidão você aprende a se ouvir sem ruído, a se descobrir sem filtros, a se amar sem testemunhas. Sêneca dizia com serenidade: a melhor companhia é você mesmo, não por soberba, mas por sabedoria. Porque quando você se sustenta sozinho, você não teme mais cair. Você não procura desesperadamente quem te pegue pela mão, porque seus passos não tremem mais. E então aparece outra distinção-chave. Querer não é precisar. Você pode amar com liberdade, mas não pode precisar sem se tornar escravo. Marco Aurélio escreveu com firmeza: nada tem poder sobre você se você não der a ele. O problema não é amar, é se entregar completamente esperando que o outro te devolva o sentido da sua existência. E quando isso não acontece, quando o outro não preenche o vazio, você se fragmenta. Porque você confundiu amor com tábua de salvação, e ninguém deveria ter que te salvar. Neste ponto, fechar portas se torna urgente. Se afastar de quem não te escolhe não é um ato de rebeldia, é um ato de amor próprio. E sim, dói.
mas há dores que curam. Porque se uma pessoa se afasta quando você se afirma, é porque ela nunca esteve realmente com você. A dignidade não busca aprovação. Seleciona, filtra, escolhe. E, acima de tudo, se mantém firme, mesmo que trema, mesmo que doa, mesmo que a solidão apareça com suas perguntas difíceis. Quantas vezes você lutou contra algo que não podia mudar? Quanta energia foi gasta resistindo a realidades que simplesmente eram o que eram? Existe um tipo de dor que faz parte da existência. Perdas que chegam, mudanças que você não pediu, limitações que você descobre. Essa dor é inevitável, mas o sofrimento que você adiciona quando se recusa a aceitar o que já aconteceu, esse é opcional. E essa diferença, embora sutil, muda absolutamente tudo. Resistir ao inevitável cria uma tensão brutal. É como empurrar uma parede que não vai se mover. Você gasta força, tempo, paz interior, e a parede continua no mesmo lugar. Enquanto isso, a vida segue. E você fica ali, exausto, numa batalha perdida desde o começo. Aceitar não é aprovar. Não é gostar do que aconteceu. Não é desistir de mudar o que pode ser mudado. Aceitar é parar de brigar com a realidade consumada para direcionar energia ao que ainda está vivo e aberto. Há uma diferença enorme entre a dor limpa de uma ferida e o sofrimento contaminado de quem se recusa a reconhecer que a ferida existe. A primeira dói e depois cicatriza. O segundo infecciona, porque nunca recebe a atenção necessária. A negação não protege, ela prolonga, ela amplifica. Ela transforma um momento difícil numa carga permanente. E quanto mais tempo você rejeita o que é, mais tempo você permanece prisioneiro daquilo que tenta evitar. Marco Aurélio escreveu que o obstáculo no caminho se torna o caminho. Essa frase concentra a essência. O que aparece diante de você, mesmo sem escolha, faz parte do percurso. Você pode ficar amaldiçoando a presença do obstáculo, ou pode atravessá-lo e descobrir do outro lado uma versão sua mais forte, mais lúcida, mais livre. A resistência te prende, a aceitação te move. Talvez não para onde você queria ir originalmente, mas para frente. E esse movimento, essa capacidade de continuar, é o que devolve calma. Aceitação não é derrota. É o ponto de partida a partir do qual o resto se torna possível. Existe uma paradoxa que poucos compreendem até sentir na prática. A pessoa que tenta o tempo todo provar valor, revela que duvida dele. E a pessoa que não precisa provar nada, transmite uma segurança que não depende de palavras nem de gestos. Força genuína não busca aplauso, não exige reconhecimento constante. Ela existe em silêncio, firme, sem validação externa para se sustentar. Vivemos numa cultura que recompensa a exposição contínua, mostrar conquistas, compartilhar vitórias, buscar aprovação em decisões e escolhas. Esse movimento cria uma dependência perigosa. Sua paz passa a depender do que os outros pensam de você a cada momento. E se um dia o reconhecimento não chega, se a plateia para de aplaudir ou começa a criticar, tudo o que parecia sólido desmorona, porque você não construiu base dentro de si. Você empilhou opiniões alheias, tentando sustentar algo que precisava se sustentar por conta própria. Calma profunda surge quando você sai desse jogo exaustivo, que não tem fim. Quando entende que seu valor não aumenta com elogios, nem diminui com críticas. Que sua essência não muda conforme quem está olhando ou avaliando. Essa independência interior não nasce de orgulho, nem de arrogância defensiva. Nasce de se conhecer o suficiente para não precisar que os outros te definam o tempo todo. Nasce do trabalho interno, que te permite saber quem você é sem consultar o mundo. Provar valor o tempo todo é cansativo porque nunca termina. Sempre haverá alguém para convencer, outra conquista para exibir, outra prova para passar. Soltar essa necessidade te libera de uma carga imensa. Você volta a agir por autenticidade e não por performance. Recupera a energia vital que estava sendo gasta buscando olhares que você não precisava. A verdadeira força não faz barulho. Não precisa se anunciar. Não precisa se justificar. Ela está presente. E quem reconhece, reconhece sem você precisar apontar. Muita gente confunde paciência com passividade. Vê como resignação mansa, como ficar parado enquanto a vida passa.
Mas a paciência verdadeira não tem nada de passiva. Ela é uma das formas mais intensas de fortaleza interior. Requer mais força sustentar a calma na incerteza do que reagir impulsivamente tentando resolver tudo imediatamente. Qualquer pessoa pode agir com pressa. Pouquíssimas conseguem esperar com serenidade. Vivemos numa época que glorifica a velocidade. Tudo precisa ser instantâneo. Respostas, resultados, gratificações. Quando algo demora, a ansiedade aparece quase automaticamente. A impaciência foi normalizada, como se a vida devesse funcionar como um aplicativo que responde em segundos. Mas a realidade não funciona assim. Processos importantes levam tempo. Transformações genuínas não acontecem de um dia para o outro. Vínculos profundos se constroem lentamente. E acelerar o que precisa amadurecer só produz frustração e resultado vazio. Paciência é a capacidade de sustentar a tensão do incompleto sem desabar, de permanecer firme enquanto espera, sem saber exatamente quando chega o que você quer, nem como será quando chegar. Isso não é fraqueza, é confiança. Confiança de que o tempo trabalha mesmo quando você não vê. Confiança de que nem tudo depende do seu esforço imediato. Confiança de que existem forças maiores do que sua vontade individual operando em cada situação. Desenvolver paciência é treinar a mente para tolerar ambiguidade sem quebrar. É aceitar que você nem sempre controla o ritmo das coisas. É perceber que a urgência interna, muitas vezes, é uma ilusão fabricada pelo medo, e não uma necessidade real. A pessoa impaciente vive em guerra com o tempo. A pessoa paciente fez as pazes com ele. E essa paz, esperar sem se desesperar, sem se romper por dentro, te dá uma estabilidade que nenhuma circunstância externa consegue derrubar. Paciência não pede que você pare de agir. Ela pede que você haja sem a ansiedade corrosiva de controlar o que ainda não chegou. Há um estado mental ao qual poucas pessoas realmente acessam. Um lugar interior onde o ruído para, onde as preocupações perdem o peso e onde nada do que acontece lá fora consegue te tocar. Isso não é um dom reservado para alguns. É uma habilidade que se treina. A maioria passa a vida inteira tentando encontrar calma no lugar errado. Espera que ela chegue quando as circunstâncias melhorarem, quando tudo finalmente colaborar, quando o mundo se alinhar do jeito certo. Mas quem conhece uma tranquilidade inabalável, aprendeu algo diferente. Paz não é algo que você encontra. Paz é algo que você constrói, e constrói por dentro, sem depender de nada e de ninguém. E é aqui que muita gente se engana. Procura um segredo final, uma técnica definitiva, algo que garanta serenidade permanente, como se fosse um prêmio que você ganha e guarda para sempre. A verdade é mais simples e, ao mesmo tempo, mais exigente. A calma é uma decisão que se renova a cada instante. Ela não é um estado automático. É uma escolha repetida, momento após momento, diante de cada situação e diante de cada pensamento que tenta te tirar do eixo. Não existe paz como conquista permanente. Há dias em que a serenidade flui com naturalidade. E há dias em que mantê-la exige determinação total. A diferença entre quem vive em calma e quem vive em turbulência não está nas circunstâncias. Está na disposição de escolher quietude, mesmo quando tudo convida ao caos. Cada respiração consciente é uma chance de voltar para si. Cada incômodo que surge é uma chance de praticar. E existe um ponto importante. Você não fracassa por se alterar. Você fracassa quando se rende depois de se alterar, quando acredita que uma reação impulsiva define quem você é por completo. A maestria não é nunca perder o equilíbrio, é recuperá-lo cada vez mais rápido, é encurtar o tempo entre a perturbação e o retorno a si mesmo. Isso é a arte de estar tranquilo. Não há ausência de tempestades, mas a capacidade de encontrar quietude no meio delas. Não há perfeição emocional, mas a prática constante de voltar a escolher. Não amanhã, não quando as condições melhorarem. Agora, com o que você tem, do ponto onde você está. Observe o que acontece quando algo te inquieta. Uma preocupação aparece, um incômodo surge, um pensamento desconfortável se instala. E então, quase sem perceber, você começa a dar atenção. Você volta ao assunto, de novo e de novo. Você analisa por todos os ângulos. Você procura soluções que não chegam ou revive cenas que já passaram. Essa atenção sustentada não é neutra.
Ela alimenta aquilo que te perturba. Cada vez que você retorna mentalmente ao que te faz mal, você rega isso como se fosse uma planta. Você dá força, você dá espaço, você transforma algo pequeno em algo enorme. E o mais paradoxal, geralmente você faz isso com a intenção de resolver, de entender, de se preparar. Mas o resultado é o oposto. A perturbação cresce. Sêneca advertia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E essa frase aponta para uma verdade difícil. Grande parte do mal-estar não vem do fato em si, mas do tempo que você passa alimentando o fato dentro da cabeça. A situação original pode ser limitada, mas sua mente pode transformá-la num monstro se trabalhar sem supervisão. Cortar esse ciclo exige decisão consciente. Não é ignorar o que você sente. Não é reprimir preocupações legítimas. É reconhecer quando o pensamento deixou de ser útil e se tornou veneno. A partir daí, você precisa soltar. Soltar não é fraqueza, soltar é sabedoria. Cada vez que você retira sua atenção do que só te machuca, você recupera território interior que é seu. E esse território é onde a calma verdadeira pode ser cultivada. Existe uma armadilha invisível que mantém muita gente em tensão permanente. A crença de que um dia, quando as circunstâncias se alinharem, quando os problemas se resolverem, quando as preocupações desaparecerem, então a paz chega. Esse dia perfeito não existe. Nunca existiu. E esperar por ele é uma forma segura de viver inquieto. A vida não termina os problemas. Ela os transforma. Eles mudam de forma, de intensidade, de nome. Resolver um abre espaço para outro. E se sua tranquilidade depende de não haver nada pendente, de nada preocupar, de tudo estar em ordem, então você entregou sua paz a algo que jamais vai controlar. A serenidade verdadeira não surge na ausência do caos. Ela é cultivada no meio dele. Isso não é resignação. Não é aceitar qualquer coisa passivamente. É compreender que o exterior sempre será imprevisível. Sempre haverá imprevistos, tempestades, situações fora do seu alcance. O único governo real que você possui é o governo do seu interior. E é exatamente aí que a calma autêntica é construída. Parar de adiar sua paz é um dos atos mais revolucionários que você pode fazer por si. Não amanhã, não quando melhorar. Agora, com o que existe, a partir de onde você está. Essa decisão quebra o ciclo da espera eterna e devolve um poder que sempre foi seu. Serenidade em conflito, tom de voz, água contra fogo. A maioria dos homens acredita que para defender sua posição, precisa levantar a voz. Confunde agressividade com força. Isso é falso. Um cachorro pequeno late muito. Um leão só precisa olhar. No estoicismo fica claro: quem perde o controle perde o respeito. O idioma da serenidade é o idioma do domínio absoluto. Quando alguém tenta arrancar você do seu centro com gritos, e você responde com um tom de voz baixo, pausado, quase entediado, você demonstra que a tempestade dele não tem poder sobre o seu clima. Quando você enfrenta uma pessoa difícil, não vire o reflexo dela. Se ela é fogo, você seja água. Se ela é ruído, você seja vazio. A sua calma funciona como um espelho. Devolve a desordem do outro, amplificada, sem que você precise participar. Observe as palavras como se fossem ruído de fundo, sem permitir que atravessem a fronteira da sua mente racional. Não responda a insultos, responda a fatos. E se não há fatos, não há resposta. O maior desprezo não é o insulto, é a indiferença. É o sinal máximo de que nada do que digam tem valor suficiente para te perturbar. Seu valor não muda pela opinião alheia. Alguma vez você ficou acordado a noite toda, revendo uma frase que alguém te disse? Alguma crítica, uma zombaria, um julgamento mal intencionado? Essas palavras, por menores que sejam, às vezes se instalam na mente como ecos persistentes que solapam nossa confiança. E embora na superfície tentemos aparentar indiferença, por dentro algo se move, algo treme. Sentimos que nosso valor foi posto em dúvida. E se essa pessoa estivesse certa? E se na realidade não somos tão bons, tão capazes, tão valiosos quanto pensávamos? A maioria de nós sentiu esse golpe invisível que as opiniões alheias provocam. Às vezes são comentários de desconhecidos. Outras vêm de pessoas próximas,
o que as torna ainda mais dolorosas. Palavras lançadas ao vento que, sem querer, se tornam correntes. É nesse instante que esquecemos uma verdade essencial. O que os outros pensam de você não define o que você é. Seu valor não muda pelo olhar de ninguém. É fácil dizer, mas difícil viver. Por quê? Porque desde pequenos nos ensinaram a buscar aprovação, a tirar boas notas, a nos comportar bem, a nos encaixar. E com o tempo, sem perceber, começamos a depender dos aplausos externos para sentir que valemos. Mas essa é uma armadilha perigosa, porque a aprovação dos outros é instável, mutável, às vezes incoerente. Um dia te elogiam, no dia seguinte te criticam. Se você se constrói sobre esses alicerces, viverá em uma casa frágil, sempre à beira do desmoronamento. Mas há outra maneira de olhar para tudo isso, uma mais sábia, uma que os estoicos compreenderam há séculos. Epicteto expressou com clareza: não é o que te acontece que te afeta, mas como você interpreta o que te acontece. Marco Aurélio foi além. O que te incomoda nos outros é uma projeção de si mesmo. E Sêneca sintetizou com força: a opinião dos outros é deles, não sua. Você vê? As críticas, na maioria dos casos, falam mais do emissor do que de você. Uma pessoa insegura verá arrogância onde há confiança. Uma pessoa ferida verá maldade onde há firmeza. Cada um olha para o mundo com as lentes de suas próprias batalhas. Por isso, muitas vezes, o que você escuta não é uma verdade objetiva, mas um espelho deformado. Quando você entende isso, você deixa de absorver tudo como se fosse verdade. Você deixa de levar tão a sério. Você começa a ver com clareza. Isso não significa se fechar para a aprendizagem. Pelo contrário, uma mente forte também é humilde. Diante de cada crítica, você pode fazer duas perguntas. Isso é verdade? Posso aprender algo aqui? Se a resposta for sim, aproveite essa oportunidade de crescer. Se a resposta for não, siga em frente sem carregar esse peso. Mas em nenhum caso você deve permitir que a crítica destrua seu senso de valor. Porque isso não pertence a ninguém. Seu valor é seu. Nasce com você. Não muda com o aplauso nem se apaga com a rejeição. Vivemos em uma época onde todos opinam, onde todos comentam, onde um simples gostei pode levantar o ânimo e uma crítica mal intencionada pode afundar alguém. Mas, e se o verdadeiro poder estivesse em fazer silêncio, em olhar para dentro, em aprender a se conhecer com tanta profundidade que já não seja necessário se justificar perante cada apontamento? E se, em vez de reagir, você simplesmente respirasse e soltasse? O silêncio, quando nasce da sabedoria, não é covardia, é elegância emocional, é força. Estar tranquilo não é um humor, é poder no meio do inferno. Estar tranquilo não é um estado de espírito para meditar no alto de uma montanha. É uma posição de poder absoluto no meio do inferno. A maioria confunde calma com passividade. Acredita que estar em paz significa que nada importa, ou que tudo ao redor está perfeito. Isso é uma mentira infantil. A realidade é muito mais brutal. Se a sua suposta paz mental depende de a sua conta bancária estar cheia, de o seu parceiro ou sua parceira sorrir, de o trânsito fluir, então você não tem paz. Você tem um contrato de aluguel com o caos. E o caos sempre cobra no momento exato, quando alguém falta com respeito, quando um plano quebra, quando o dinheiro falta. Você desaba porque é frágil. Você é matéria emocional altamente inflamável. Você permite que o mundo externo, um lugar que por definição é incontrolável e selvagem, dite o clima do seu mundo interior. Você entrega a sua coroa em troca de uma falsa sensação de segurança. Você se acostumou a viver assim, com o cortisol disparando por uma notificação, tremendo por um olhar, se virando na cama por causa de uma discussão imaginária. A calma é a linguagem dos imperadores. E você está gaguejando no dialeto dos escravos. O estoicismo não está aqui para te ensinar a não sentir. Isso seria psicopatia. O estoicismo está aqui para te ensinar a ser a rocha onde as ondas quebram. O segredo para não perder a calma com nada e com ninguém não é fugir para um retiro espiritual. É se tornar alguém que o conflito não consegue tocar. É entender de forma visceral que o seu centro é território sagrado. Uma cidadela murada onde ninguém, absolutamente ninguém, entra sem a sua permissão. E hoje, meu amigo, você foi invadido. Saquearam sua paz porque você deixou o portão aberto.